We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to earth's sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found. God shall take away all sickness and the suffering tears we cry, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Homem chamado por Deus. Esta mensagem foi pregada pelo irmão William Marion Branham em 5 de outubro de 1958, à noite, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. It's sorry to keep you standing up along the walls. Sinto muito por mantê-los em pé ao longo das paredes. I passed by here on another appointment about an hour and a half ago, and the people were turning away from the door, going away. Eu passei por aqui para um outro compromisso há cerca de 1h30, e as pessoas estavam se afastando das portas, indo embora. I met Billy out there, and he said the place had been ready for the service to start since this afternoon. Eu encontrei Billy lá fora e ele disse que o lugar havia estado pronto para o culto começar desde esta tarde. So we just had this little meeting here. We never even put it in the local papers. Nós apenas temos esta pequena reunião aqui, nem sequer anunciamos isto no jornal local. So we just have a little time of fellowship. Assim, nós apenas dispomos de pouco tempo de companheirismo. And now it's always busy, as the out-of-town people would know, that here at the home place, it's always on the jump, running from place to place and squeezing. So I'm kind of getting used to it. E agora é sempre agitado, como o povo de fora da cidade fica sabendo que aqui no nosso local é sempre ativo, correndo de lugar para lugar e espremendo-se. Assim, eu estou como que ficando acostumado com isto. I just get to a place I don't let it bother me as much as possible. Eu simplesmente chego a um ponto até que eu não deixo isto me incomodar, tanto quanto possível. And, you have to spend just a little bit of time, and should be more, with the Lord. E você sabe, você tem que estar um pouquinho de tempo, e devia ser mais, com o Senhor. If you don't do that, then you don't come into the meeting with the freshness of the Holy Spirit. Se você não faz isso, então você não vem à reunião com o frescor do Espírito Santo. And when you come in like today has been, where it's been just one great glamour. E quando você entra, como tem sido hoje, aonde isto tem sido apenas um grande tumulto, Well, it's kind of
hard sometime for me to come in to keep from being just a little pinched and pushing, you see, and get myself upset. Bem, algumas vezes fica um tanto difícil para mim entrar, evitar de estar apenas um pouco incomodado e enérgico, você vê, e ficar inquieto. Want to do that, then I just can't find the Holy Spirit anywhere in it. Quando eu faço isso, então, simplesmente não consigo encontrar o Espírito Santo em nenhum lugar nisto. So I feel sorry, for people who stand and in the aisles and around the outside, and they come up, look in, get in their car and go back away. Assim, eu sinto muito, portanto, por pessoas que ficam em pé nos corredores e ao redor no lado de fora, e elas sobem e olham para dentro, entram em seus carros e novamente vão-se embora. I wanted to get the high school down here to hold just a few nights meeting, but the school's going on at this time, and it's kind of hard for me to get it during that time. Eu queria conseguir o colégio aqui embaixo para realizar apenas algumas noites de reunião, mas a escola está em funcionamento nesse período, e é um tanto difícil para mim consegui-la durante esse período. But I want to say that I certainly do appreciate every one of you, inside and out, and for your fine cooperation, and for all that you have done. And Mas eu quero dizer que, sem dúvida, aprecio mesmo cada um de vocês, os de dentro e os de fora, e por sua ótima cooperação, e por tudo que vocês têm feito. this morning in the Sunday school, I thank the people for the offering that was given to me last night, which was an unsolicited offering. Esta manhã, na escola dominical, eu agradeci as pessoas pela oferta que a mim foi dada a noite passada, a qual foi uma oferta não solicitada. Frankly, I told the pastor here, our beloved pastor, Brother Neville, and them, I'd rather they would not do that, but they did it anyhow. So I just wanted to report on it. Francamente, eu disse ao pastor aqui, nosso amado pastor irmão Neville, e a eles que eu preferiria que não fizessem isso, mas eles o fizeram de todo jeito. Assim, eu apenas quis informar isto. Now, this is a small place, and it won't seat over about 300 people, I don't think. Agora, este é um pequeno lugar e não acomoda mais que aproximadamente 300 pessoas. Eu penso que não. And the offering was $324, which means that they average about $1 apiece. E a oferta foi de $324, o que significa que eles deram, em média, cerca de $1 cada um. That's the best offering I ever had given me in my life for the amount of people. Essa é a melhor oferta que já me foi dada na minha vida, considerando a quantidade de pessoas. Usually they average about 24 cents a person. Geralmente isso dá, em média, cerca de 24 centavos por pessoa. 27 cents is a great offering to a person. 27 centavos é uma grande oferta para uma pessoa. But this averaged around $1 apiece. And I certainly do appreciate that. Mas isto deu uma média de cerca de $1 cada. E eu, sem dúvida, aprecio mesmo isso. And maybe I didn't get this morning to express to some of you. Talvez eu não cheguei nesta manhã a expressar a alguns de vocês. We found jelly, a box of jelly sitting on the steps, and little presents has been sent in to us. Nós encontramos geleias, caixa de geleia, colocadas nos degraus, e presentinhos que foram enviados a nós. The wife and I wish to express our thankfulness to you people. A esposa e eu desejamos expressar nossa gratidão a vocês. I'm sure that the best of we know how, all of it be for the kingdom of God. Eu estou seguro de que, do melhor modo que nós sabemos, tudo isso seja para o reino de Deus. And it makes me just feel like I wish I had a great big place where we could just continue to go on for a long time and minister to the people. E isto faz-me apenas sentir o quanto eu gostaria de que eu tivesse um enorme local onde pudéssemos simplesmente continuar a avançar por bastante tempo e ministrar para as pessoas. But even tonight, after this service, I'm supposed to go, which I won't be able to leave tonight, but early in the morning, to go away. Mas ainda hoje à noite, depois do culto, eu devo ir, do qual não conseguirei partir esta noite, senão de manhã cedo, ir embora. I get back next Saturday night and leave Sunday morning again for Colorado.
Eu volto no próximo sábado à noite e parto domingo de manhã novamente para o Colorado. And just one right after the other going. É simplesmente uma partida após a outra. And then my next overseas meeting comes in January, which is in Australia and New Zealand and through there. Então minha próxima reunião além-mar ocorrerá em janeiro, a qual é na Austrália e Nova Zelândia e por lá. Now, I want you to pray for me. I certainly do desire your prayers. Agora eu quero que vocês orem por mim. Eu realmente desejo mesmo suas orações. And then I want all of us to be grateful to Almighty God. Amen. Who has done such great things for us in this little meeting. E então eu quero que todos nós sejamos gratos ao Deus Todo-Poderoso, o qual tem feito tão grandes coisas por nós nesta pequena reunião. I believe for the amount of time there has been more accomplished in this meeting than any meeting I ever held in my life at this tabernacle. Eu creio que, considerando a quantidade de tempo, tem havido mais cumprimentos nessa reunião que em qualquer reunião que eu já tenha realizado em minha vida nesse tabernáculo. The Lord has just seemed to open up the blessings. O Senhor simplesmente tem parecido tornar as bênçãos acessíveis. I have thought maybe doing this meeting that from a vision that I have had, that my ministry is going to be changed to a better and greater ministry. Eu tenho pensado que talvez durante esta reunião que deu uma visão que eu tive, que meu ministério vai ser mudado para um melhor e maior ministério. Now it's just going to happen just as sure as you people have heard these other three ministries predicted, or these other two. Agora, isto vai acontecer absolutamente tão certo como vocês têm ouvido estes outros 3 ministérios preditos, ou estes outros 2. This one will be just like that, only greater. Este será exatamente assim, somente que maior. But the first night I just called the people up here to the altar. Went right straight back to discernment. Mas a primeira noite eu apenas chamei as pessoas aqui em cima, ao altar. Fui direto ao discernimento. The second night I've taken them into the room, went right straight to discernment. A segunda noite eu as introduzi no gabinete. Fui direto ao discernimento. The last 2 nights then, we have brought them here on the platform, just straight to discernment. E as 2 últimas noites, então, nós as temos trazido aqui na plataforma, apenas direto ao discernimento. But just to report some things. A blind minister received his sight at the platform. Mas apenas para informar algumas coisas, o ministro cego recebeu sua vista na plataforma. And 2 little girls last night sitting in the wheelchair with diseases that no one knows what it is, no doctor. E 2 menininhas a noite passada, sentadas na cadeira de rodas, com enfermidades que ninguém sabe o que é, nenhum médico. Their feet way big, their toes dropping off, fingers dropping off. And nothing could be done for them. Seus pés muito grandes e seus dedos do pé adormecendo, e nada podia ser feito por elas. And just while the Spirit was anointing, I went over and in the name of the Lord Jesus cursed that disease. E justamente enquanto o Espírito estava ungindo, eu fui e no nome do Senhor Jesus amaldiçoei aquela doença. And up out of the wheelchair they went. And this morning, walking around here in the tabernacle like any other child, and come over and was baptized with Christian baptism right here in the pool this morning. E da cadeira de rodas elas se levantaram. E esta manhã, caminhando pelos arredores aqui no tabernáculo, como qualquer outra criança. E vieram e foram batizadas com batismo cristão aqui mesmo no tanque, esta manhã. Well, I had a few minutes of study a while ago, and there were some friends of mine. Brother Hoover, a minister from down in Kentucky, just passed by and left word with my wife that last night in a calling line out in the audience, women who did not have any prayer cards or anything, just sitting out there praying. Enquanto eu tinha alguns minutos de estudo, uns momentos atrás, e havia alguns amigos meus, irmão Hoover, o ministro daqui abaixo de Kentucky, que apenas passou por aqui e deixou uma informação com minha esposa que, na noite passada, na fila de chamada, ali na audiência, mulheres que não tinham cartões de oração ou algo, sentadas ali orando. And there had been one woman that had not eaten for I forget how long a meal.
gross in her stomach, all filled up. And the Lord called her and healed her. E tinha havido uma mulher que não comera, eu me esqueço por quanto tempo, uma refeição com tumores em seu estômago, completamente tomado. E o Senhor a chamou e a curou. And this morning she got up and ate a normal-sized breakfast and here somewhere tonight. E esta manhã ela se levantou e tomou um café da manhã normal. E está aqui em algum lugar esta noite. And others it was telling about. E eles estavam falando de outros. And oh, the time would not permit of the things that our Lord has done. E o tempo não permitiria falar das coisas que nosso Senhor tem feito. So to us that gives us courage to know that it's just near something's fixing to happen. Great. Assim, para nós, isso nos dá coragem, saber que isso está realmente próximo. Algo grande está para acontecer. Last evening, after the service, after the message, I never at any time ever seen the Holy Spirit ever anoint people any greater than it did last night. Na noite passada, após o culto, após a mensagem, eu nunca, em tempo algum, jamais tenho visto o Espírito Santo alguma vez ungir pessoas de forma maior do que ele fez na noite passada. We're looking forward to another tonight. Nós estamos ansiosamente aguardando outra esta noite. And now pray for me. E agora orem por mim. And I want to read some of God's blessed word. And before we read the word, let's just talk to Him with our heads bowed just a moment. E eu quero ler uma porção da abençoada palavra de Deus. E antes de lermos a palavra, vamos apenas conversar com Ele, com nossas cabeças inclinadas. Só um momento. Dear Heavenly Father, we come to Thee tonight maybe just a little tired in the body, but oh, how our spirits are refreshed. Querido Pai Celestial, nós nos achegamos a Ti esta noite, talvez apenas um pouco cansados no corpo, mas como nossos espíritos estão refrigerados. The signs of the living God, that He's with us and blessing us and giving to us that which He promised, the exceedingly abundantly, above all that we could do or think. Os sinais do Deus vivo, que Ele está conosco e abençoando-nos, e nos dando aquilo que Ele prometeu, o extremamente abundante, acima de tudo que nós poderíamos fazer ou pensar. And if we have found grace in Thy sight through believing on Thy Son, the Lord Jesus, we would ask tonight that You would visit us again with a double portion of Thy Spirit. E se nós temos achado graça à Tua vista por crermos em Teu Filho, o Senhor Jesus, nós pediríamos esta noite que Tu nos visites novamente com uma dupla porção de Teu Espírito. May it be poured out in great power and measures upon every person here to believe the gospel and to receive the power of the Holy Spirit in their lives. Que isto seja derramado com grande poder e medidas sobre cada pessoa aqui, para crer no Evangelho e para receber o poder do Espírito Santo em suas vidas. Save those who are savable tonight, Lord, and heal those who are ready for healing. Salva aqueles que são para serem salvos esta noite, Senhor, e cura aqueles que estão prontos para a cura. Grant it, Lord. Concede-o, Senhor. And as we see the people pressing in, standing in the doors, hundreds turned away from the little church. E enquanto nós vemos o povo se esforçando para entrar, em pé junto às portas, que centenas se foram dessa pequena igreja, It reminds us that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. isto nos faz lembrar de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. That in the days when He visited us here in a form of flesh, the press was so great they could not even get to Him with a man and had to bring Him through the roof of the building. Que nos dias quando Ele nos visitou aqui em forma de carne, a multidão era tão grande, eles nem sequer podiam chegar até Ele com o homem.
e tinham de trazê-lo por através do teto do edifício. And we pray, God, that tonight that everyone's had to press in this way shall be rewarded as that man was. E nós oramos, Deus, que esta noite, cada que tenha tido de se esforçar desta maneira para entrar, seja recompensado como aquele homem foi. Bless thy word as we read it, and may it be a lamp, a light unto our path. For we asked it in Jesus' name. Amen. Abençoa a tua palavra enquanto a lemos, e que ela seja uma lâmpada, uma luz para nosso caminho. Porque nós pedimos isto no nome de Jesus. Amém. It was just reported to me just now that the girl that I called on this morning, an alcoholic that had been called out in the meeting in Chicago. Foi-me informado agora mesmo que a moça a qual eu visitei esta manhã, uma alcoólatra que tinha sido chamada na reunião em Chicago, It was that she was sitting in a balcony when the Holy Spirit spoke to her and said she was an alcoholic. foi que ela estava sentada na galeria quando o Espírito Santo lhe falou e disse que ela era uma alcoólatra. And 5 great doctors of Chicago had given her up. E 5 grandes médicos de Chicago a tinham desenganado, The Alcoholics Anonymous had given her up. os alcoólatras anônimos a tinham desenganado, And she was called out of thus saith the Lord. She was healed. She's never craved a drink from that time on. e ela foi chamada pelo Assim diz o Senhor. Ela foi curada. Ela nunca mais tem desejado gole sequer desde aquela ocasião. And another little lady up in the balcony above her, which was a friend of hers that they lived in Calumet City. E uma outra pequena dama em cima, na galeria acima dela, que era uma amiga sua, que viviam em Calumet City. If anyone knows what that is. That's the borderlines where it's worse than Paris, France. All kinds of evil going on. Se alguém sabe o que é, são as fronteiras, onde isto é pior que Paris, França. Todo tipo de mal avançando. And told her that she was a dope peddler. And she was a dancer to Fred Astaire. Ele disse que ela era uma traficante de drogas e ela era uma dançarina do Fred Astaire. And her father resented it, but she raised up and said, Dad, the man is exactly right. E seu pai ressentiu-se disto, mas ela levantou-se e disse, Papai, o homem está corretíssimo. She now is married, the little girl, and is on her road out with her husband preaching the gospel. E ela agora está casada, a mocinha, e viaja ali fora com seu marido, pregando o evangelho. Rosella is a mission worker from every jail service and everything that she can get into, telling alcoholics that there's a hope, and that's in Christ. Rosela é obreira de missões de todo culto em prisão, e em tudo que ela possa entrar, contando a alcoólatras que existe uma esperança, e essa é em Cristo. She's been very much burdened for her father. Ela tem tido uma preocupação muito grande por seu pai. No more than day before yesterday on a 10-minute private interview, Não mais que anteontem, numa entrevista particular de 10 minutos, the girl has been a definite supporter of the meetings for the last 4 or 5 years. a moça tem sido uma positiva defensora das reuniões pelos últimos 4 ou 5 anos. That she told me in a little 10-minute report out at the trailer on an interview that said, Brother Ram, whatever you do, I'm terribly burdened for my father. Que ela contou-me em um pequeno relato de 10 minutos ali fora no trailer, numa entrevista que disse, Irmão Branham, o que quer que se faça, tenho estado extremamente preocupada com meu pai. He loves you, but he just won't come to Christ. Ele o estima, mas ele simplesmente não vem a Cristo. I said, Rosella, God knows how to do that. He knows how to make him do it. Eu disse, Rosela, Deus sabe como fazer isso. Ele sabe como fazer com que ele faça isso. And the news comes now that he's buried beneath a carload of limestone. Let us pray for him. E agora chega notícias que ele está soterrado sob uma carrada de calcário. Oremos por ele.
Lord, at that mouth of that faithful daughter, and him trapped down there that could die beneath it. Senhor, da boca daquela fiel filha, e ele preso lá embaixo, que poderá morrer debaixo disso. God grant that he won't, but his soul will look up and remember that you are God who can answer prayer under a limestone pile as same as you could in the belly of a whale. Amen. Or in the furnace with the fire, or in the den with the lions. Deus, concede que ele não morra, mas que sua alma olhe para cima e lembre que tu és Deus, que pode responder a uma oração debaixo de uma pilha de calcário da mesma maneira que tu pudeste no ventre de uma baleia, ou na fornalha com o fogo, ou na cova com os leões. You remain the same. Tu permaneces o mesmo. Bring him forth, Lord, a washed Christian. Faze-o, Senhor, um cristão lavado. We know that all things work together for good to them that love you. And we pray that this will be one of those things as we commit it to you. In Jesus' name, amen. Nós sabemos que todas as coisas operam juntamente para o bem daqueles que te amam. E nós oramos que esta seja uma daquelas coisas enquanto nós encomendamos isto a ti, no nome de Jesus. Amém. In the reading of the Word tonight in the book of 2 Kings, I wish to read in the 2nd chapter for just a little text to find a context, God willing. Na leitura da palavra esta noite, no livro de 2 Reis, eu desejo ler o 2º capítulo, para apenas de um pequeno texto encontrar um contexto, se Deus quiser. And it came to pass that when the Lord would take up Elijah unto heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. And Elijah said unto Elisha, Tarry ye here, I pray thee, for the Lord has sent me to Bethel. E disse Elias a Eliseu, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. And Elijah said unto him, As the Lord liveth and as thy soul liveth, I will not leave thee. Porém Eliseu disse, Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. So they went down to Bethel. E assim foram a Betel. And the sons of the prophets were there at Bethel, came forth to Elisha, and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? Então os filhos dos profetas estavam ali em Betel, saíram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? And he said, Yea, I know it, hold your peace. E ele disse, Também eu bem o sei, calai-vos. And Elijah said unto him, Elisha, tarry here, I pray thee, for the Lord has sent me to Jericho. E Elias disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. And he said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. Porém ele disse, Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. So they went to Jericho. E assim foram a Jericó. And the sons of the prophet were there at Jericho, came to Elisha, and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? Então os filhos do profeta estavam ali em Jericó, se chegaram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? And he answered, Yea, I know it, hold your peace. E ele disse, Também eu bem o sei, calai-vos. And Elijah said unto him, Tarry here, I pray thee, for the Lord has sent me to Jordan. E Elias lhe disse, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. And he said, As the Lord liveth, as thy soul liveth, I'll not leave thee. Mas ele disse, Vive o Senhor, vive a tua alma, que te não deixarei. And they two went on. E assim ambos foram juntos. May the Lord add his blessings to his word. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua palavra. My subject for tonight is God called man. Meu tema para esta noite é Homem chamado por Deus. And I will try to be just as briefly as can because we've got
a great prayer line coming up just in a few minutes. E eu tentarei ser simplesmente tão breve quanto possa, porque nós temos uma grande fila de oração subindo em apenas uns poucos minutos. But just to give you a little look at the times that we're living. Mas só para lhes dar uma pequena visão dos tempos em que estamos vivendo. We hear this cry on the radio and in different places, and coming from sincere hearts, Lord, give us revival in our time. Nós ouvimos a este clamor no rádio e em diferentes lugares, e vindo de corações sinceros. Senhor, dá-nos reavivamento em nosso tempo. And from letters from Christians around the world, we hear that cry. And it does something to your heart. E de cartas de cristãos ao redor do mundo, nós ouvimos a esse clamor. E isto faz algo em seu coração. It's inspiring. It's uplifting. It's quickening to the soul to hear the people of the Lord call for revival. Isto é inspirador, é edificante, é vivificante para a alma ouvir o povo do Senhor clamar por um reavivamento. And God has made a promise, if the people that are called by my name shall assemble themselves together and pray, then I'll hear from heaven. E Deus tem feito uma promessa. Se o povo que é chamado pelo meu nome se reunir juntamente e orar, então do céu ouvirei. And so we tonight want to think on that and remember that in the midst of all this cry, God cannot send a revival till He's got man in shape to take it. É assim, nós, esta noite, queremos pensar nisso e lembrar que no meio de todo esse clamor, Deus não pode enviar um reavivamento até que Ele tenha homem em condições para tomar isto. We cannot have a revival until we get man. God called man. God trained man. Nós não podemos ter um reavivamento até que nós obtenhamos homem chamado por Deus, homem treinado por Deus. That's not trained up in the schools of theology and of education, but rugged man of faith that God has brought up in the school of His rugged training. Que não seja treinado ali nas escolas de teologia e de educação, mas rigoroso homem de fé que Deus tem educado na escola de seu treinamento rigoroso. Men who are not afraid to face the fire. Homem que não tenha medo de enfrentar o fogo. Man who has come in the presence of God and knows His power and knows His omnipotence and knows His healing power. Homem que tenha vindo à presença de Deus e conheça seu poder, e conheça sua onipotência, e conheça seu poder de cura. Some man that's trained to know the living God. Algum homem que seja treinado para conhecer o Deus vivo. It's all right to train him by the word, but the letter killeth, the Spirit giveth life. Está tudo bem treiná-los pela palavra, mas a letra mata, o Espírito vivifica. And before we can have this revival, God has to call out and train man. E antes que nós possamos ter este reavivamento, Deus tem de chamar para fora e treinar homem. God trained man to carry this message. Homem treinado por Deus, para levar esta mensagem. And they don't care what the opposition is. E eles não se importam com o que a oposição seja. They are willing to go to the fiery furnace in defeat or to the lion's den or wherever it may be. They're ready to go because they've been in the presence of God and know that He is. Eles estão querendo ir para a fornalha de fogo em derrota,
ou para a cova dos leões, ou seja onde for, eles estão prontos para ir, porque eles têm estado na presença de Deus e sabem quem Ele é. Whether it's to victory or defeat, they still stand the same. Quer isto seja para vitória ou derrota, eles ainda permanecem os mesmos. That's the kind of training God does to man. Esse é o tipo de treinamento que Deus faz ao homem. And it's very strange to think that God would do that. That God trains his man like that. But he does. E é muito estranho pensar que Deus faria isso, que Deus treina seu homem assim, porém Ele o faz. You know, we have an old song we sing. Some through the waters, some through the floods, some through deep trials, but all through the blood. Sabe, nós temos uma velha canção que nós cantávamos, alguns através das águas, alguns através da correnteza, alguns através de profundas provas, mas todos através do sangue. God leads his people through great trials to purge them. And sometimes it takes years to do it. Deus guia seu povo através de grandes provas para purificá-los. E muitas vezes isto leva anos para fazê-lo. And as for myself tonight, I believe that right now God is training such man to meet the front line. E quanto a mim mesmo esta noite, eu creio que agora mesmo Deus está treinando tal homem para encarar a linha de frente. Men who are going through and time shook from their feet. Homens que estão sofrendo e que vezes estremeceram desde seus pés. Sometimes look like the whole thing's falling, but yet in the midst of it all, they know that living God and keep their face forward. Keep moving on. Algumas vezes parece que a coisa toda está caindo, mas ainda no meio disso tudo, eles conhecem aquele Deus vivo e mantêm suas faces para frente, mantêm se movendo. And many people praying for revival. I wonder if there's sometimes, if those who are praying, if their own prayers don't stop up the wells of blessings. É muita gente orando por um reavivamento. Eu fico pensando se algumas vezes, se aqueles que estão orando, se suas próprias orações não obstruem as fontes de bênçãos. When they're cowardly and afraid to trust God, afraid to take Him at His word. Quando eles estão covardes e com medo de confiar em Deus, com medo de tomá-lo em sua palavra, Afraid to believe that He still lives today. com medo de crer que Ele ainda vive hoje, When His Bible plainly says that He is the same yesterday, today, and forever. quando sua Bíblia claramente diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. God doesn't call very seldom the smart man, the educated, the intellectual. Deus não chama, muito raro, o homem inteligente, o educado, o intelectual. They play their part. And they're great men. But usually when God wants the job done, He gets somebody who hardly knows his ABCs. Eles cumprem seu papel, e eles são grandes homens, mas geralmente quando Deus quer o serviço feito, Ele obtém alguém que mal conhece seu abecedário. Search the scriptures. Look through the histories. Esquadrinhe as escrituras. Olhe através das histórias. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep. Amen. But they took from the body of Paul handkerchiefs. And they, Hallelujah. oh, we're marching to Zion, oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion.
you feel good. Praise the Lord. I can just imagine those old saints back there before Hallelujah. going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. The fields of Zion yield a thousand sacred sweet before we reach the heavenly throne. Before we reach the